Vocês sabem, o Capitão América não existe, na verdade, né? Desculpa, isso é muito bom. Desculpa avisar isso é muito vocês, bom. mas ele, na Isso verdade, é muito bom. ele não existe. Na isso verdade, é muito bom. ele não existe. Ele não existe. Fala pessoal, tudo bem? Diego aqui do canal Supervisão Geek, como que vocês estão aí, beleza? Pessoal, viralizou recentemente, né, uma entrevista do pessoal do Heróis e Mais no podcast do Vilela, falando sobre o mundo geek, o mundo nerd, e uma frase ali, um pedacinho importante que viralizou foi quando o Vilela, né, meio que em tom de brincadeira ou sendo sarcástico, falou que, olha, o Capitão América não existe, né, vocês sabem que o Capitão América não existe. Quando o pessoal do Heróis e Mais estava defendendo ali a ideia do Capitão América, da não mudança, né, de sempre manter um personagem. Então a gente vai ver esse vídeo, né, esse trechinho junto, vamos analisar e vamos falar um pouquinho aqui sobre o que pensar, né, desse mundo de super-heróis. Afinal, eles existem ou não? É importante pra gente a existência deles ou não, né? Vamos ver aí, mas antes se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho. Procura a gente também nas nossas redes sociais, é só pesquisar por @supervisãogeek. Interage nesse vídeo aqui, tá? Like, dislike, comenta, compartilha, qualquer interação ajuda a gente, tá? Depois da vinheta aí a gente continua. A gente vai assistir o vídeo junto, o vídeo é rapidinho, tem 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 por aí. Vamos, primeiramente ali, ver como começou tudo isso, tá? Direito de reclamar, mas a gente até compreende. Nesse momento ele já tá falando ali, né? A gente compreende, quer dizer, existem as mudanças, existem o que deve ser feito, né? Existem ali as adaptações, você pode não concordar, mas a gente compreende, né? Agora eu vou ver a resposta do Vilela, que é legal. Vou dar um toque pra vocês. Vocês sabem, o Capitão América não existe, na verdade, né? É isso que vamos dizer assim, vamos usar, né, o que muita gente usa, que os lacrolas falam, né? É só um bonequinho, é só um personagem, não tem o porquê você defender algo que não existe. Desculpa, isso é muito bom. Desculpa avisar Isso é muito vocês, bom. mas ele, na Isso é verdade, muito bom. ele não existe. Isso é muito bom, Vilela. E aí o tom irônico, né? Eu acho que assistindo, né, o contexto todo, a entrevista toda, a gente vê que foi em tom de brincadeira, tá? O Vilela respondeu esse comentário, né, em tom irônico, em tom de brincadeira, mas é aquele tom de brincadeira que pegou mal, principalmente pela repercussão desse vídeo agora, tá? Porque parece que ele ficou realmente nervoso por esse corte, e é por isso aqui, ó. É muito bom. Eu vou te perguntar, o amor existe? Que lapada! O amor existe, né? E esse memezinho, que lapada, parece que pegou ali o Vilela de jeito, tá? Vou continuar o vídeo aqui, o vídeo já tá acabando já. Não existe. O carinho Mas existe? então cada um coloca o seu significado nele. Mas existe o amor? Existe. Você já sentiu o amor? A questão do existe o amor, né? Ele é tangível, você consegue pegar, você consegue fazer com que ele faça alguma coisa ali nas suas mãos, né? Então é a mesma coisa dos personagens. Existe o Capitão América? Não existe, né? Fisicamente ali ele não existe, ele não é um ser humano. Mas o personagem existe, a história existe, a essência existe, é exatamente isso que vai ser falado agora. Onde é que ele tá? Tá aqui eu e o Lene, cara. Você tem um amor porque ele está dentro de você. Sim. Então, quando a gente pega o Capitão América ou qualquer outro personagem fictício, o que está dentro dele, o que foi colocado, a história, ela existe. A história que ele vive, os dramas, quando ele perdeu a namorada, quando ele lutou por uma coisa, aquilo tudo existe. O personagem não existe, né? Na vida real ele não existe, mas todo aquele sentimento criado em cima desse personagem existe. Então, a gente se importa com esse personagem, seja o Capitão América, seja o Homem-Aranha, seja o Batman, seja o Superman, seja o Hulk, seja qualquer um. A gente se importa com esse personagem, a gente tem que demonstrar carinho, a gente demonstra afeto, a gente se importa pelo que ele passou, a gente se importa pelo que ele tá passando ali nas HQs, no cinema, nos quadrinhos, enfim. Então, esse é o sentimento que importa, né? A gente se importa, ou seja, nós somos o importante, nós existimos. Ele vai continuar, acho que vai falar isso, quer ver? Então, você se conecta com ele da mesma forma que você se conecta com seu amigo. Isso eu não tenho dúvida. Então, quando... esse argumento é bem legal, porque as pessoas falam assim, mas ele não existe, por que você reclamar? Ele não existe, mas as pessoas que consomem ele existem. Então, é isso que eu já venho falando aqui, é isso que eu vejo outros canais falando também. O contexto todo
né? Só para vocês terem uma ideia. Girava em torno de mudanças de personagem, né? Por exemplo, tem o Capitão América do Steve Rogers e agora a gente vai ter o Capitão América do Sam Wilson. São personagens... O Capitão América é um personagem só, mas são alter egos diferentes, né? Tem o Steve Rogers e tem o Sam Wilson. Por que mudou isso, tá? Nos quadrinhos foi claro, no cinema foi claro, né? O Steve Rogers passou ali o escudo pro Sam Wilson. Só que tava tendo ali algum tonzinho ali mais político dentro do personagem, mudaram muita coisa, tiraram o personagem de tom, tiraram a essência do personagem, ele não fala mais ali com os animais ali, principalmente aquela águia que ele tem nos quadrinhos, ele usa um robô, ele não se vira sozinho, só o personagem em si, ele tem todo um auxílio tecnológico por trás. Então essas mudanças, né, e outras obras também, né, que a gente vê claramente ali mudanças claramente políticas, né? Ou seja para lacrar, ou seja para esconder alguma coisa, ou seja para levantar uma pauta. Então esse tipo de mudança era o que estava em pauta aqui nessa entrevista, tá? As pessoas que se conectam com ele existem. Você tá falando que a partir do momento que ele é criado, ele deixa de ser só dono do criador e todo mundo é um exato, é que nem uma exato, música. Exato, todo mundo isso. Essa música eu entendo tal coisa. Isso. Mesmo que o cara que escreveu entenda outra coisa. É isso. O exemplo da música que o Vilela deu é perfeito, né? Existe uma música X, eu posso entender de uma forma, você pode entender de uma outra forma, e quem escreveu a música escreveu de uma terceira forma, né? Então, essa repercussão toda veio principalmente pelo fato do Vilela ter achado ruim, né? Desse meme, principalmente do Lapada ali, né? Então ele achou ruim, teve uma briga no Twitter, né? O pessoal da Liga Nerdola debatendo ali com ele no Twitter, né? Principalmente o Gigante Richard, e o Vilela claramente pilhado ali, ficando nervoso, enfim, comentando sobre. Mas a gente vê que o meme em si, né, gerou toda essa revolta do Vilela. Ele teve algumas frases ali depois, tá tudo no Twitter lá. Ele teve algumas frases depois falando, olha, vocês só falam disso porque é muito fácil, vocês só ficam de um lado político e não sei o quê. Sendo que, na verdade, a única coisa que a gente que é nerd, que gosta de filme, que gosta de HQ, que gosta de histórias em quadrinhos, que gosta desses bonequinhos, que gosta desses personagens, só quer que seja fiel ao que aquilo que foi feito no início, né? Se ele nasceu dessa forma, ele pode sim se adaptar com o tempo, ele pode sim mudar de alguma forma, porém que não mude devido a algum viés político, mude pela evolução do personagem, que é o que eu sempre falo aqui, né? Não precisa mudar nada, não precisa mudar etnia, não precisa mudar sexo, se é masculino, se é feminino, não precisa altura, baixo, gordo ou magro. Muda se precisar mudar, se fizer sentido dentro da história que está sendo contada. Aí, ok. Então, como eu trouxe aqui, cara, esse vídeo, ele traz ali uma pergunta legal, né? Nossa, mas esses bonequinhos, né? Nesse caso aqui do vídeo, o Capitão América não existe, por que você defende? Cara, eu defendo o Capitão América, eu defendo o Homem-Aranha, eu defendo o Superman, porque são personagens que eu cresci vendo, né? Eu defendo o Pantera Negra, eu defendo o Shang-Chi, eu defendo todos os personagens que existem, e sendo eles bons ou não, o importante é que eles existam e tenham toda a essência com que ele foi criado. A Mulher Maravilha nos quadrinhos, por exemplo, é uma mulher grande, uma mulher forte, uma mulher robusta. No cinema, eu particularmente não gostei da escalação da Gal Gadot, porque eu achar ela um pouco franzina demais pela personagem Mulher Maravilha que é. Então, esse tipo de mudança eu não gostei. Eu não gostei, por exemplo, também do próprio Sam Wilson. O próprio Sam Wilson, como personagem, é maravilhoso, tá? Ele traz ali toda aquela questão do Capitão América do patriotismo, ele traz aquela questão de defender os ideais americanos. Só que nos cinemas, cara, ele foi indo para um caminho que a gente vê que é claramente político, né? Então todos os personagens que existem, a gente gosta, todos os personagens a gente se importa, seja homem, seja mulher, seja de videogame, seja de qualquer for. Cara, Mulher Maravilha tá aí pra provar, o primeiro filme foi muito bom, o segundo filme já não foi tão bom assim, e não tem nada a ver por ser mulher, que o filme foi ruim, mas o primeiro foi bom. Capitão América, né, o primeiro Vingador, Soldado Invernal, o próprio Sam Wilson agora, Capitão América 4, é um bom filme, mas a gente já vê que tem um ladozinho meio político, né? Alguns defendem, outros não defendem, alguns criticam, outros não criticam. Então por que a gente gosta de um personagem? Porque a gente gosta da essência do personagem. Eu não quero me identificar com o personagem porque ele se parece comigo, senão ninguém nunca ia gostar do Hulk, por exemplo, que é um cara verde.
Eu gosto do Hulk porque ele é um cara que tá buscando ali a verdade, ele tá buscando ali se curar dessa doença que ele acha que é o Hulk. E no final das contas ele entende que ele precisa do Hulk e tal. Por que eu gosto do Homem-Aranha? Porque a essência do Homem-Aranha é um cara pobre, um cara batalhador, um cara esperto, esforçado, que faz de tudo pra fazer com que a sua família, né, no caso a Tia May, consiga ter uma vida digna. Ele é um super-herói, ele é um cara forte, ele tem várias habilidades. Ele não vai roubar para fazer isso. Ele vai fazer isso da forma honesta, trabalhando, estudando, né? Tanto é que mostra ele na faculdade, na escola, trabalhando no jornal, né? Pegando o ônibus, enfim. É esse tipo de coisa que a gente se identifica no personagem, né? Falar que o personagem não existe é muito fácil e ao mesmo tempo é muito triste. Porque fica claro pra gente que esses caras, eles só querem falar, só querem algo que seja palpável, algo que eles possam pegar e falar, olha, isso daqui existe, então isso vale. Não, né? Sendo que ideias valem muito mais do que objetos, por assim dizer, né? Então, como eu falei, a gente se envolve pelos ideais desse personagem criado, a gente se envolve pela essência desse personagem criado. São brinquedinhos? São brinquedinhos. A parede tem um monte de foto ali de super-herói. Nem por isso eu vou falar que, caramba, ninguém existe, vou rasgar tudo, vou colocar só minhas fotos, por exemplo, só da minha família. Não, cara. São personagens que eu gosto, são personagens que eu cresci acompanhando. São bonequinhos? São. Não são palpáveis? Não são tangíveis? Sim, não são. Mas são personagens essenciais na criação de muita gente. Pode ser bom, pode ser ruim, né? O personagem pode ser um personagem bom na trama, pode ser um personagem ruim na trama. Mas são personagens que a gente aprendeu a gostar de alguma forma. O próprio exemplo do Loki, cara. Todo mundo gosta do Loki. Ele é um bom vilão. Bom vilão no sentido de ser um cara, um personagem que passa essa imagem de ser um cara mau. E isso, como ele foi criado, a gente gosta. A gente não gosta dele porque ele é mau. E sim porque o personagem foi bom, foi bem construído, foi bem desenvolvido. No Loki, por exemplo, teve ali uma redenção até. Mas por que o Thanos foi tão carismático, cara? Porque ele passou a verdade na sua vilania. Não que eu concorde com o Thanos. Não que eu concorde com o Magneto, por exemplo, na série dos X-Men 97. O Magneto matou milhares de pessoas porque, segundo o desenho, né, os humanos foram contra eles. Eu não gosto do Magneto porque ele mata a pessoa. Eu gosto do Magneto porque ele foi bem construído dentro da história. Não concordo com as atitudes, mas eu adoro o personagem. É um personagem mau que a gente gosta. Nem por isso a gente é esse personagem, nem por isso a gente vai seguir esses ideais. Da mesma forma que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem mega bonzinho, um mega isso. Nem por isso a gente vai seguir tudo que ele fez, por exemplo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua essência. E falar que gostar de personagem X, falar que gostar de personagem Y é errado, ou que não devia ser feito dessa forma, desculpa, cara. Então a gente precisa aprender muito, a gente precisa voltar no tempo, estudar tudo de novo, porque a gente se molda através disso. A gente pega os exemplos bons e segue, a gente pega os exemplos maus e não segue, ou tenta corrigir de alguma forma. Personagem bom, personagem mau, personagem existe, personagem não existe, deixa que a gente resolve, deixa que a gente se entende. Ao meu ver, todos os personagens existem, principalmente pela própria fala do Vilela, né? Que a gente pega aquela essência do personagem e molda ali da nossa forma. A gente enxerga de uma forma nossa, baseada em tudo que está acontecendo. Nem eu tô certo, nem você tá errado. Nem você tá certo, nem eu tô errado. Mas é dessa forma, cara. Então, eu acho que essa briga, vamos dizer assim, né? Do Vilela com o pessoal do Heróis e Mais agora é totalmente desproporcional ao que aconteceu. Na época foi um papo super tranquilo, né? No podcast. Falaram sobre mundo geek, falaram sobre super-heróis, falaram sobre música também. Foi bem descontraído. E aí o pessoal do Heróis e Mais fez esse corte, né? Essa lapada. Mas foi só um corte, não foi nem questão do Vilela, foi em questão do personagem, né? Se o personagem existe ou não. Então, desproporcional. Ao meu ver, cara, personagens são ótimos, personagens são benéficos, personagens, sejam eles bons ou maus na história, tá? São todos bem-vindos e a gente tem que aproveitar todos os personagens que tem por aí. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, procura a gente também nas nossas redes sociais, é só pesquisar @supervisãogeek. Comenta nesse vídeo, tá? Qualquer interação ajuda, curte, like, dislike, comenta, compartilha.
Então vamos fazer a gente crescer, fechou? Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.